Um português, um croata e um suíço entram no Parlamento. Andam para um lado, pelo outro, à esquerda, mais à direita. Onde é que está Jesus neste Parlamento? Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso episódio de hoje. É um prazer estar aqui em live com os meus colegas, amigos. Pelo quarto mês seguido. Pelo quarto mês. Isto há coincidências na vida, temos que aproveitá-las. Tenho aqui ao meu lado o Roberto Marques, pastor na região de Lausanne e no Valais. Olá a todos. E tenho aqui à minha esquerda o estudante de Teologia. Como é que te sentes, João? Está tudo bem. Está a correr tudo bem em New World? Está a correr espetacularmente. Até agora por acaso... O primeiro semestre foi espetacular, agora o segundo semestre temos aqui semana passada. Teologia com futuro brilhante pela frente. Excelente, excelente. E queria-vos lembrar, se vocês gostam deste programa, não se esqueçam de nos deixar um gosto, de partilhar, de nos deixar perguntas. Digo assim ao início, porque assim vocês não fogem no fim. E seria mesmo um grande prazer termos este tipo de interação, por isso não se esqueçam de fazer isso. E agora nós passamos à nossa rubrica dos pingos de leite. Então, para começar os pingos de leite, eu vou perguntar aqui ao Joca, para saber qual é o teu pingo de leite. O que é que nos traz hoje? Eu trago uma mudança que aconteceu recentemente na Croácia, há uns meses atrás, que foi o facto de eles decidirem colocar um pastor a dirigir o Hope Channel, portanto, TV Novo Tempo, digamos assim, da Croácia. Este pastor chama-se Dario Kovačević, é um rapaz relativamente novo, mais velho do que nós, acho eu, mas ainda relativamente novo. Eu adorei essa frase. Mais velho que nós. Acho eu, mas relativamente novo. Não O Roberto vai sair daqui com um sorriso. Não pode estar a mentir, não é? Portanto... E aquilo que foi interessante na chegada do Dário é que o Dário começou desde o início, mudou a forma como queria organizar toda a nossa produção, digamos assim, na Croácia de material digital, e isso também teve influência até no ponto de vista físico. Portanto, ele criou, uma das coisas que ele criou na Croácia foi precisamente um espaço semelhante a este espaço no qual estamos hoje em dia, que é para gravação de podcasts. Portanto, agora a Croácia tem finalmente a capacidade de se poderem gravar podcasts no nosso estúdio, e mostra, no meu ponto de vista, mostra uma aposta que me parece vai no sentido correto de tentar transmitir a mensagem de diversas formas, não só através daquele formato típico da TV Novo Tempo, ou do Hope Channel Croácia, que é um formato mais de televisão, de programa, não é, em estúdio, com câmaras, quando não eram os sermões, que é normalmente aquilo que nós fazíamos, até como pastores estávamos envolvidos nisso, havia aquele estilo de programa de televisão. Mal, não é? O pessoal sentava-se no sofá e tinha umas chamadas. E acho que a chegada do Dário foi positiva porque mostra uma mudança na direção para onde a Croácia está a ir neste momento com o evangelismo através da mídia, né? E por isso, como é algo positivo e como nós temos muitos ouvintes na Croácia, eu queria aqui realçar, acho que no futuro, e nós já falámos aqui há uns episódios atrás, precisamente até de mudanças na sociedade. Acho que no futuro é preciso apostar cada vez mais neste tipo de formas de partilhar a mensagem e termos pessoas que lutam para isso, que avançam com projetos deste género. Acho que é positivo e, portanto, queria aqui realçar para todos os nossos ouvintes na Croácia. Bom, muito obrigado. Orem pelo Dário. Não é fácil tentar fazer coisas novas, sobretudo na mídia. Roberto, como é que tu recebes esta questão? Eu recebo bem, até porque eu acho que nós temos cada vez mais que trabalhar a nível de igreja, não é? De diversificar as nossas propostas de conteúdos, não é? E se calhar algumas pessoas não gostam muito das palavras utilizadas, mas
aquilo que nós temos também para oferecer podem ser consideradas como conteúdos. Então, nós temos que diversificar para poder tocar a essas pessoas de forma diferente. Acho que apostar em programas que vão ser interessantes para crianças, adolescentes, jovens, pessoas casadas e adultos e reformados, acho que é utópico. E acho que é importante nós criarmos essa possibilidade, criarmos essa plataforma para depois então nós termos pessoas, membros de igreja, leigos e também pastores, poderem então desempenhar essa função de diversificar ao máximo, porque nós temos que ter consideração disso, que hoje em dia as pessoas muito dificilmente vão consumir um conteúdo que não lhes é destinado a eles. Eu não assisto às tardes da Júlia por alguma razão. E com todo o respeito para quem assiste, não é? Ela tem uma faixa, um público-alvo bem definido e para aquele público-alvo funciona muito bem, para os outros não diz grande coisa. Então nós temos que ter isso em consideração naquilo que nós propomos como igreja. E até permitam fazer este parênteses, mesmo a nível das igrejas locais, eu acho que é esse o segredo para o futuro. Apostarmos em públicos-alvos e trabalhar para esses públicos-alvos. Vários, se nós tivermos essa capacidade a nível da igreja local. Se formos uma igreja pequena, nós temos que pensar em limitar mais esse público-alvo e trabalharmos para esse público-alvo. Coisas que podem funcionar, outras não, mas diversificar acho que é o caminho para o futuro. Ok, muito obrigado, Roberto, pela tua opinião. Eu fico sempre feliz quando ouço que em alguns sítios deste mundo adventista estão a ser feitas coisas que vão mais no sentido da sociedade, mas gostava de juntar aqui um comentário mesquinho, dizendo que dá-me sempre a sensação que na Igreja Adventista nós já chegamos ou tarde ou com as coisas já em movimento. Eu lembro-me quando me tornei capelão no campus em 2013, propus nós transformarmos os programas que já fazíamos dentro da capelania do campus em podcasts. E lembro-me perfeitamente da reunião em que estava com os administradores do campus e que falei disso e não havia absolutamente ninguém que soubesse o que era um podcast. Obviamente que não me deram os fundos para a compra de fones e de coisas que eu tinha pedido. 2013? Sim, 2013. E na altura nem sequer, é engraçado, na altura já era a aplicação podcast da Apple que eu gostava de colocar coisas lá dentro, mas o estilo de podcast ainda não existia exatamente, ou se existia eu não o conhecia. Ainda se estava a fazer, colocavas conteúdos do tipo pregações e colocavas em formato podcast que uma pessoa pudesse ouvir em algum lado. Essa era a minha ideia, ou seja, nem sequer era este tipo de programa que nós estamos... Era uma coisa mais fácil de... Mais fácil e pronto, também é para ser justo e dizer que eu não inventei a pólvora, não é? E é uma coisa que já se fazia nos Estados Unidos com pastores de diferentes idades. O famoso Timothy Keller, que já faleceu, tinha as suas pregações em formato podcast e era aí que eu o ouvia. E foi barrado por pessoas que estavam numa universidade onde normalmente existe mais abertura para coisas novas, e só agora, 10 anos mais tarde, é que nós estamos a ver as diferentes igrejas a lançarem-se. É verdade que o podcast mantém-se uma coisa mais ou menos na moda, mas eu sonho com o dia em que a Igreja Adventista vai entrar ao mesmo tempo que a tendência a nível mundial e se calhar ter muito mais frutos do que tem entrando já com ela a mexer, ou então no fim. Muito obrigado, Joca, por nos trazeres notícias da Croácia. E queria agora ver aqui com o Roberto qual é o pingo de leite que ele nos traz hoje. Eu trago notícias da Assíria. Estiveste lá. Estiveste lá. Tive lá uma máquina de tempo para ir à Síria. Estive lá recentemente. Não, tem a ver com uma descoberta que fizeram em Jerusalém, do tempo da Assíria, mais especificamente do tempo do rei Senecarib. Porque muitas das vezes no relato histórico que é contado na Bíblia, não é? Por exemplo, com o rei Ezequias, nós sabemos que o rei Senecarib veio para tomar posse da cidade de Jerusalém e que ela foi miraculosamente por Deus libertada, e de alguma maneira nós ficámos com a impressão de que, os assírios foram expulsos e eles ficaram completamente livres do domínio assírio. Não foi de tudo o que aconteceu. Não foi de tudo o que aconteceu. Eles descobriram selos que pertencem eles dataram para o período do rei Ezequias, selos que têm a marca do rei assírio também, e encontraram cerca de 200 deles num edifício que muito provavelmente era uma secção da administração judaica que era responsável por pagar os tributos à Assíria.
E então o que nós temos é um reino que a capital foi salva, não é? Mas que não deixou de ter que prestar vassalagem ao Império Assírio e ter que pagar essas somas, não é? Que estavam destinadas, não sabemos exatamente quanto é que era, não é? Não temos registro disso. E aquilo que eu queria sobretudo sublinhar é que, apesar de nós termos um relato histórico que está na Bíblia, apesar de nós acreditarmos que é um relato verídico, não quer dizer que tínhamos a imagem completa daquilo que se passou na altura. Nós temos apenas, muitas das vezes, um relato que é contado com propósitos teológicos. Eles querem transmitir alguma coisa acerca de Deus, como é que Deus interage com o seu povo, os desafios que eles foram enfrentando juntamente com Deus também. Mas há muita coisa que não entra na Bíblia, e a função da Bíblia não é ser o único registro histórico verídico e sobre o qual nós devemos refletir. Então é sobretudo trazer, isto foi descoberto, o artigo que eu li foi há 2 ou 3 dias atrás, é uma descoberta recente, não sei exatamente de quando, mas acredito que tenha sido recente, e mais uma vez nos mostra, nós podemos confiar na Bíblia, mas não quer dizer que a Bíblia nos conte toda a história e todos os eventos que aconteceram. Interessante, muito obrigado, Roberto. Traz um tema que nós os três gostamos bastante, porque somos os três fãs de história, não é? Por isso, obrigado. Joca, como é que tu reages a esta questão? És amigo do Senacaribe ou... Amigo próximo. Ele gostava de ir à Jamaica, era? Será que era isso? Não, aquilo que tu disseste, Roberto, acho que é algo que eu tento passar sempre que estudo a Bíblia com alguém novo. Eu tento passar essa ideia de que, atenção, isto não é um livro de ciência, é um livro de histórias, se calhar, mas não tanto de história, não é? E é preciso ter atenção a isso, não é? Eu creio que nós também, num episódio passado, mencionamos até a própria questão do rei Salomão. O rei Davi, há aparentemente algumas coisas que ele possa ter existido, mas de qualquer forma ainda continua muito no campo da mitologia mais do que realmente... Já não, porque houve uns achados que foram em 2012, em que se descobriram umas ânforas com a expressão Bet David, e essas ânforas e também há uma rocha que foi encontrada em que também tem a mesma expressão. Sim. Essa é mais antiga, já foi descoberta há mais tempo. Sim, que foram documentos que são considerados pela arqueologia, documentos exteriores à Bíblia a falarem efetivamente de uma casa de David, coisa que antes não existia. Óbvio que quem quer que seja mitológico pode dizer sempre isso e sem problema, mas hoje em dia, ou seja, desde 2012 já existem mais evidências. E tem sempre a questão de acho que encontraram uma moeda, há algumas referências, mas de qualquer forma não foi de questão que tenha existido alguém. Sim. Agora não com a glória que aparece na Bíblia. Sim, exatamente. Pois é discutível. E portanto, voltamos à questão da mitologia, e era nesse sentido que eu estava a referir a mitologia. Portanto, há toda uma tradição acerca do rei Davi que nós encontramos na Bíblia, e que já agora não fica só limitado à história de Davi, mas acaba por Jesus é filho de Davi, certo? Não é? Portanto, há toda uma mitologia que está ligada, e há bastante poucas evidências arqueológicas para isso. Salomão também, aparentemente, ainda mais complicada a questão, não é? E lá está. Até o momento, sim. Até o momento, e a qualquer momento isto pode mudar, e voltamos à questão da luz que nós temos, da verdade presente, não é? Até porque Israel é um dos territórios mais escavados e que todos os anos há descobertas novas feitas, e pode ser que apareça mais. Sim, o número de projetos arqueológicos que estão aprovados e tudo isso, quer dizer, é bastante dinâmico, sim. E por isso, como é lógico, daqui a 10 anos posso ter que revisitar a minha perspectiva, mas não posso fugir à realidade neste momento, que é Salomão existe. Ok, calma, não é? Portanto, quando tu olhas para a Bíblia
com os olhos de século XXI e perguntas: isto aconteceu realmente ou não? Tenho provas? Posso dizer? Não é esse o ponto. E por isso a ideia de que é uma mensagem sobretudo teológica que nós podemos tirar, acho que é uma mensagem importante. É algo que nós temos bastante dificuldade em fazer, e por isso obrigado, Roberto, por trazeres este pingo-leite. Sim, do meu lado eu posso dizer que fico sempre com a orelha assim aberta quando ouço uma coisa relacionada com a história, acho bastante interessante. E aqui há uns anos atrás fiz o exercício de tentar ver para o período monárquico de Israel e de Judá quais são as evidências arqueológicas que existem. E eu digo, se vocês quiserem ficar com medo, façam isso, porque é impressionante, dá a sensação que quando o rei é um rei que seguia a Deus, não tens nada. E quando é o pior rei, tens tudo. Tipo, o Acabe do Reino do Norte é, se calhar, o rei que tens mais evidências arqueológicas e que é vendido na arqueologia e na história como o maior rei da história de Israel, enquanto que, sei lá, um Ezequias, um Josafá, Mesmo o rei David, o rei David, nem vou entrar aí, porque já é muito antes, né? Mas esses reis que também foram grandes, pelo menos na Bíblia, não encontras nada sobre eles. E achei bastante interessante essa coisa também em relação à questão do Senaqueribe, porque uma evidência que se vê em quase toda a época monárquica, sobretudo de Judá, é que eles sempre foram reis vassalos. Eles sempre tiveram que pagar tributos a outras pessoas. E isso é interessante de nós vermos que, mesmo se essas coisas não estão escritas na Bíblia, que de uma certa forma a Bíblia está ali para nos dar uma visão espiritual de como é que foi aquele tipo de reinado e não tanto nos fazer uma explicação histórica de como é que foram as coisas. detalhada. Exato. E de uma certa forma também eu acho que é porreiro para a minha vida, porque na minha vida também Deus não está a ver se eu tenho isto, aquilo ou aquilo outro, está a ver a perspectiva espiritual que pode ser trazida à minha história, não é? E isso é algo que me é bastante reconfortante. Obrigado, Roberto, por teres trazido esse pingo de leite. O meu pingo de leite é um pingo de leite mais terra a terra. É de novo um testemunho de algo que eu vivi recentemente e que fiquei de boca aberta. Como as pessoas se calhar sabem, não, as pessoas não sabem, porque eu nunca disse. A igreja que eu implantei, o horário é às 5 da tarde, ou seja, a igreja começa às 5. E eu, antes do início da igreja, tenho sempre um estudo bíblico com um jovem que tem neste momento 14 anos. E todos os sábados, antes tenho o estudo bíblico com ele e depois tenho o culto. E aqui há uns sábados atrás ele disse-me que não podia vir porque a mãe não o deixava vir. E eu, que sério, que chunga, mas pronto, não estava a meter na vida dele, não é? E ele disse, não, porque ela diz que eu tenho muito que estudar agora para os testes que vou ter na próxima semana, por isso eu disse para eu não vir ao estudo bíblico. E aquilo caiu-me assim um bocado estranho. Em mim, é verdade que eu vivo num país em que se estuda sem problema nenhum ao sábado. Acho que na realidade Mesmo portuguesa... dentro do meio adventista. Sim, ou seja, acho que na realidade a adventista portuguesa não é uma coisa assim tão mainstream como isso. Acho que há gente que o faz. Mas aqui é uma coisa super normal e, portanto, essa parte não me choca. Mas choca-me uma mãe dizer não vais ao estudo bíblico porque tu tens que estudar. E isso levou-me a refletir sobre como é que os pais hoje em dia veem a questão da educação espiritual dos filhos. Se veem como algo que é importante, se veem algo que é acessório, da mesma forma que depois da escola tu vais ao balé e ao karaté. Levou-me a refletir sobre isso e da mesma forma que se calhar daqui a uns anos determinados pais dizem, mas eu não sei porque é que ele saiu da igreja, não compreendo. A mim foi como se numa frase me projetasse uma quantidade de pensamentos gigante e sem ter verdadeiramente respostas. Como é que vocês ouvem este testemunho, esta questão? Joca, se calhar queria ouvir a tua opinião sobre isso. Deixa-me perguntar-te uma coisa, porquê? Porquê é que te chocou tanto? A mim chocou-me bastante porque de uma certa forma eu acho que é tão bom quanto um adolescente tem vontade de estudar a Bíblia e acho que não é o tipo de coisa que se deve resfriar, como é que eu digo? Como é que se diz? Refriar. E chocou-me porque nós vivemos num país aqui na Suíça em que existem poucas atividades para jovens, em que na igreja não tens propriamente pessoas da tua idade, que é verdadeira uma raridade teres uma pessoa que quer ir à igreja porque tem um estudo bíblico. E então isso chocou-me, essa reação. Ou seja, os pais serem um bloqueio ao ensino espiritual.
Sobretudo sendo crentes, não é? Sobretudo sendo crentes. E nem vos digo um detalhe interessante da história. Não, Sim. nós, quando falo de nós, eu e a Doroteia, na nossa experiência na Croácia, não tivemos uma situação dessas, mas parece-nos claro que há uma perda de interesse pela Bíblia, pelo estudo da Bíblia, nos pais e consequentemente, nos filhos, portanto, nesta geração mais nova. E eu posso dar exemplos da Doroteia ter tido aulas de Bíblia ou dado estudos bíblicos, quer numa situação, quer noutra. Às vezes deparava-se com situações quase aberrantes de filhos de adventistas não conhecerem histórias da Bíblia que são... E aos pontapés. Quer dizer, portanto, e isso parece-me relativamente normal, não é? Agora, a forma como eu tento lidar com isso, é a minha resposta pessoal, é tentar tornar quando eu faço um estudo bíblico, sobretudo para alguém mais jovem, tentar torná-lo o mais interessante possível, para que corra menos riscos de que, claro que aqui neste caso foi a mãe a dizer não vais e não sei o que é coisa mais. estranha. Ou seja, estamos a falar de um jovem que não frequentava a igreja há uns meses atrás. Sim. Por causa do projeto de implantação de igreja, estava a ir todos os sábados à igreja e pediu estudos bíblicos para se preparar para o batismo. A mãe frequenta a igreja e diz: não, tu não vais, pensas que agora vais para o estudo bíblico, tens mais que estudar. Sim, não, eu percebo a estranheza da questão. É bastante estranho. Portanto, aí sem dúvida nenhuma estou do teu lado. Digo apenas aquilo que é a forma como eu tento de alguma forma resolver a questão, é tentar fazer estudos bíblicos que são mais interessantes, mais relevantes. Muitas vezes não é o teu caso de todo, mas há a tendência de culpabilizar os jovens. Eles não têm interesse. E eu tento, em vez de pensar o facto de eles não terem interesse, eu penso, eu não estou a tornar a questão tão interessante para eles como deveria ser. E então tento trabalhar nesse lado da questão. Não estou a dizer que com isso que tenho sucesso, mas pelo menos sinto-me um bocadinho melhor comigo mesmo se o fizer do que se não o fizer. Ok, obrigado, Joca. Roberto? Eu partilho o teu choque. Até porque mesmo a nível da dinâmica familiar que eu e a minha esposa vivemos em casa, nós tentamos valorizar os momentos de contar histórias bíblicas. Não podemos falar exatamente de um culto familiar, porque normalmente, se bem que eu acho, mas às vezes quando se fala em culto familiar na igreja, às vezes fala-se de uma coisa muito mais elaborada, litúrgica. É quase isso, e nós não temos de todo esse trabalho todo, mas temos momentos específicos em que partilhamos, queremos que seja um momento espiritual para ela e tentamos adaptá-lo sempre à idade dela e tudo mais, com coisas que ela gosta de fazer. E a mim choca-me que crentes, não é? Claro que eu sou pastor, a minha esposa é a esposa do pastor, teoricamente somos se calhar mais sensíveis à questão, mas mesmo assim não deixa de me chocar que alguém que é crente que desvalorize de tal maneira essa parte da educação do filho, não é? Neste caso, que diga isso. Tipo, a mim choca-me muito. Não entro na parte sequer de estudar ao dia de sábado, isso fica para outro dia, mas essa parte choca-me e eu acho que se muitas das vezes nós olhamos para certos campos no mundo em que vemos que o adventismo tem uma vitalidade muito maior do que tem noutros lados, eu acho que em parte passa exatamente por esse problema, porque os pais não dão essa importância, já para eles, não é? Mas que depois não valorizam isso para as crianças e que depois, claro, que tenha a consequência normal, porque depois as crianças até uma certa idade são simplesmente o reflexo daquilo que vivem em casa. Eu lembro-me de quando era mais jovem, de ver pais que, apesar de não estarem muito interessados, mas faziam grandes esforços para os filhos poderem ir às igrejas, frequentar as atividades dos bravadores em Portugal, porque eles achavam, ok, eu posso não querer para mim, eu posso não achar interessante para mim, mas eu ainda assim eu vejo valor naquilo que tu estás a receber, por causa dos valores, da educação e tudo mais. E ver um completo desvalorização total dessa área da vida do filho, acho
extremamente chocante. Extremamente chocante. Claro que há sempre razões que podem se calhar atenuar, mas, Sim, claro. mas mesmo assim considero muito chocante. Porque como é que uma coisa que para mim é uma grande parte da minha identidade e daquilo que eu acho importante, e depois não querer sequer, não é? Tipo, é que não é uma questão de que eu quero, mas o meu filho não quer, ou a minha filha não quer, não é? É a questão de que eu nem sequer te deixo fazer isso. Tu estás interessado, mas eu não te deixo. Quer dizer, acho que é um contrassenso. E depois era como tu disseste, não é? Tipo, não quero de todo dizer que às vezes não há pais que são interessados, que tentam dar esse aspecto da educação e que os filhos escolhem de outra maneira e que podem encontrar-se na igreja e os filhos não estão lá e os netos também, por aí fora e por aí fora. Mas quase que dá vontade para dizer, olha, espero que daqui a uns anos não te arrependas da decisão que estás a tomar agora, não é? Pronto, não tens chocado. Sim, dá uma certa radiografia de que algumas coisas se passam de estranho e que de uma certa forma há alguma coisa que era bom que mudasse, não é? Sim. Muito obrigado pelos vossos comentários e agora vamos passar para a moagem do grão. Não sei se lembram, mas aqui há uns episódios atrás, num dos Pingos Leitos, nós abordamos brevemente a questão da ligação entre a política e a religião. E mais especificamente falamos sobre o facto do Parlamento na Papua Nova Guiné ser composto de forma não maioritária, por aquilo que eu me Não, o lembro. chefe do governo acho que era adventista, se não me engano. Sim, e Sim, uma grande parte do... Mas significativa. Uma grande parte do Parlamento eram adventistas, Acho que não era é? cerca de um terço, se não me engano. Não, mas eu acho que o Samuel mencionou um terço na história. ok. Pronto. E na altura ficou a promessa de que iríamos tentar voltar ao tema numa moagem de grau mais à frente, e é isso que estamos a fazer precisamente Fiéis ao compromisso. hoje. E eu não sei se vocês... Depois. meses e meses. Sim, vezes e meses. Não sei se lembram, mas nas últimas eleições que nós tivemos em Portugal, nas eleições legislativas, houve uma questão que eu lembro de ver o vídeo, que era o Miguel Sousa Tavares, creio eu, a falar sobre o voto evangélico, não é? E ele dizia qualquer coisa como Deus nos livre de importarmos também o voto evangélico e de termos o voto evangélico em Portugal, não é? E eu percebo o sentimento, não é? Mas achei, a minha reação inicial foi, espera aí, eu não sou evangélico, mas sou protestante, não é? E não tenho nada a ver, no meu ponto de vista, da minha identidade política, não tenho nada a ver com aquilo que normalmente a maior parte das pessoas faz a conexão com os cristãos e a política, não é? E para os nossos ouvintes que eventualmente não sabem, eu identifico-me mais com o lado esquerdo do espectro político, e é interessante que haja essa pressuposição de que tu, como cristão, vais votar de uma certa forma. Essa forma normalmente é de direita, não é? E eu tive até uma experiência com um amigo da Doroteia e meu amigo também na Croácia, que um dia nós estávamos a conversar, ele descobriu que eu, lá está, estou um bocadinho mais à esquerda no espectro político, e perguntou-me como é que um cristão pode ser de esquerda? E a minha resposta foi: como é que um cristão não pode ser de esquerda, não é? Portanto, para ele era extremamente chocante o facto de eu ser cristão e não ser de direita, não é? E, por um lado, há esta conotação que é bastante forte entre, pelo menos na percepção das pessoas à nossa volta, que um cristão vai votar mais nos partidos à direita, tem perspectivas de direita, etc, etc. Por outro lado, há o reverso da medalha, que é certas pessoas, incluindo eu já agora, que dizem que Marx e Jesus estavam muito mais próximos e por isso os cristãos deviam ser de esquerda. Jesus foi o primeiro comunista. Jesus é o primeiro comunista, etc, não é? E por isso fica aqui a questão de qual é a identidade política de um cristão. Deveria ser alguma identidade política em especial? E a pergunta que eu gostava de trazer precisamente ao Roberto e ao Samuel era precisamente isso, não é? Na vossa opinião, ser cristão significa que se tem de estar colado a um determinado
quadrante político ou não? É algo que nós podemos fugir, que devemos eventualmente fugir, podemos até, se calhar, em alguns momentos estar mais de um lado e noutros momentos estar mais do outro. Como é que é? Como é que é esta questão de identidade política e o cristianismo? Eu acho super fixe nós estamos a falar sobre isso. É verdade que fiz também um bocado de força para que falássemos, por isso soa assim um bocado de autocongratulação. Só um bocadinho. Um bocadinho, né? Ligeira. Mas eu acho que é super importante falar-se disso, porque nós não temos hábito de ter tabus no Com Fé com Leite. E porque é que a política tem que continuar a ser um tabu? Fiquei agradavelmente surpreendido quando ousaste dizer qual é o teu quadrante político, uma coisa que vai ser transmitida na internet. Eu cresci numa igreja em que os pastores, quando falavam de Porto ou de Benfica, diziam os azulinhos e os vermelhinhos, porque não se ousava dizer da tribuna para o Clube de Porto e Benfica, ainda para mais nas questões também relacionadas com política. Ouvi algumas vezes dizer os vermelhinhos ou os cor-de-rosa ou os cor-de-laranjas e não se ousava dizer as coisas como elas são. Eu acho isso que é ótimo, já assim ao início é ótimo. Agora, em relação à questão que tu colocaste, que é, por sermos cristãos, temos que estar num quadrante ou noutro. Eu acho que a política não tem nada a ver com espiritualidade. A política também não tem nada a ver com elevação moral e elevação ética. E muitas vezes existe essa armadilha que é uma pessoa é de direita ou de esquerda. Aliás, eu não estou aqui a dizer se sou de direita ou de esquerda, porque eu acredito verdadeiramente que nem a esquerda nem a direita me definem. Não teria problema tu dizer. Mas eu acredito que não existe elevação ética de ser de direita ou de ser de esquerda. E muitas vezes existe esse tipo de diálogo na sociedade, que é, se eu sou de direita, acho imoral tu seres de esquerda, porque tu não vês os direitos das pessoas como eu vejo, não vês a economia como eu vejo. E se eu sou de esquerda, vou sentir que tenho também uma moral superior à tua e vou achar que moralmente tu és inferior. Eu acredito que isso não tem nada a ver. Existem pessoas que são de esquerda, que são moralmente boas, e existem pessoas que são de direita, que são moralmente boas, e o inverso. Isso acontece. Acho também que existem determinadas ideias pré-concebidas que não são verdade em relação à direita e à esquerda. Notavelmente a ideia de que, por exemplo, a direita é cristã e a esquerda é ateia. Eu, quando era pastor em Ranão, cidade onde a gente se encontra, nós tínhamos a possibilidade de aceder a uma barraquinha da feira. Essa barraquinha circulava por todas as igrejas da cidade e cada sábado uma igreja podia vir a essa barraquinha e fazer proselitismo, ou seja, mostrar o que é que nós fazemos e tal, na feira da cidade, imaginem. E logo ao lado tinha uma outra barraquinha que era usada para abaixo-assinados e também para intervenções políticas. E uma altura nós estávamos a montar a nossa e vemos que estão a montar também ao lado o PS da Suíça, o Partido Socialista, que é mais de esquerda do que o nosso Partido Socialista, ou seja, aqui é claramente um partido de esquerda, enquanto que em Portugal é centro-esquerda. E pronto, nós ficamos um bocado naquela, tipo, somos uma igreja, estamos aqui à beira dos socialistas, como é que vai ser? E eu não tenho esse tipo de barreiras, como eu vos disse, e então da mesma forma que nós propunhamos às pessoas docinhos, chocolates e aquilo que nós tínhamos e pedíamos às pessoas podíamos orar por elas, eu fiz também isso com as pessoas do Partido Socialista. Primeiro ouvi-os, o que é que vocês estão aqui a fazer, quais são as vossas ideias e tal. Estavam a tentar defender uma ideia para as creches públicas, bastante interessante, diga-se de passagem. E depois disse, olha, nós somos uma igreja e tal, temos aqui uns chocolatinhos, se vocês quiserem, e se vocês estiverem de acordo, eu gostava de orar por vocês. Pensava eu que ia levar com mau olhado ou qualquer coisa assim do género, e o estranho foi que a senhora com quem estava a falar, disse, excelente, eu adoraria orar convosco. Aliás, eu gostava de vos dizer uma coisa, o Partido Socialista aqui na Suíça tem um grupo cristão dentro do Partido Socialista que se encontra uma vez por semana com todas as pessoas das cidades aqui vizinhas na Catedral de Lausanne para orarmos em conjunto pelas questões políticas. E eu fiquei assim, uau, mas tipo, esquerda e tal. Tipo, a partir-se a rir, ela disse, não temos mais que viver agarrados a essas coisas. Nós temos a nossa militância política. A nossa militância política não influencia a nossa vida pessoal diretamente e muito menos as nossas crenças. Existem muitas pessoas de esquerda que são cristãs e eu achei aquilo super interessante, super bonito. Ou seja, há essa ideia que é falsa e depois temos uma segunda ideia que é falsa também, que é na possibilidade de uma igreja adventista perseguida no futuro, porque é isso que se prega em todos os púlpitos, não é? Que um dia nós vamos ser perseguidos. Eu acredito que mais facilmente nós seremos defendidos pela esquerda,
que preserva as minorias do que propriamente pela direita que se diz cristã. Ou seja, de um lado e do outro, é verdade que a direita se diz cristã e vai defender mais valores cristãos à maneira deles. Nós não estamos de acordo também com todas as coisas que são defendidas pela direita cristã, mas também na questão das minorias temos uma esquerda que seria muito mais na disposição de nos defender minoria religiosa do que propriamente a direita. Ou seja, acho que seria muito bom que parássemos de categorizar as pessoas e as ideias das pessoas em função destas linhas imaginárias que foram criadas na sociedade de esquerda e de direita, e que possamos dizer que qualquer cristão pode ter qualquer visão política, claro que estamos a falar de visões políticas democráticas, não é? E continuar a ser um bom cristão, e que isso não mete mancha nem nenhum tipo de peso no caráter da pessoa. Pelo menos eu vejo assim. Posso dar só mais uma chega, que é, tu disseste que é preciso essas linhas, precisamos de redefini-las, etc. E eu pergunto-me se às vezes não precisamos de redefinir a linha que normalmente traçamos também entre política e religião. Eu sei que tu és um grande defensor Da liberdade. da separação sim, igreja-Estado. A separação de Estado e Igreja, sim. Não gosto que a Igreja defina a política do Estado. Por outro lado, parece-me de qualquer forma inegável que são ideologias que nós encontramos quer no lado da religião, quer no lado da política, que tentam de alguma forma melhorar a condição de vida da população em geral, não é? E por isso, às vezes pergunto-me se está tão distante, percebes? Mesmo que eu não sinta confortável, e voltando à questão da Papua Nova Guiné, que mesmo até membros da nossa igreja definam a política do Estado, porque sei precisamente, como tu disseste agora, que às vezes ao fazermos corremos o risco até de não prestar atenção às minorias ou pessoas que diferem da nossa perspectiva. Apesar de ter essa perspectiva e achar que podemos envolver-nos em questões sociais de uma forma muito mais ativa, dar a volta. Apesar de ter essa perspectiva da separação de Estado e religião, acho que se calhar podemos envolver-nos muito mais em questões sociais, naquelas questões sociais em que podemos encontrar questões em comum ou pontos em comum com outros partidos. Portanto, fica também essa questão, e não sei se o Roberto tem alguma perspectiva em relação a isso. Mantens as linhas muito... Eu mantenho as linhas bastante separadas. Ok. E eu nunca partilhei com o pastor quais é que são as minhas inclinações políticas. Não vai acontecer hoje aqui neste episódio? Não. Por uma razão muito simples, porque eu acho que, para já, eu também acho que a separação de Igreja e Estado acho que é extremamente importante, e o problema é que a partir do momento que nós começamos a misturar essas linhas, acho que a tentação é demasiado grande para depois não levar a outro tipo de influência que acho que não é devida. Eu não sei se vocês se recordam, mas durante a eleição, as primárias de 2016, Donald Trump era ainda candidato do Partido Republicano. Nós tivemos um adventista, aquilo que era dito era como é que ele se chama? Ben Carson. Aquilo que era dito nos círculos adventistas era que o Ted Wilson lhe tinha escrito uma carta, ou que tinha entrado em contacto com ele, que tinha pedido para ele sair dessa corrida, para não continuar. A razão que era dada, pode ou não ser verdade, o mais provável é que não seja, mas que era porque de alguma maneira ia trazer demasiada atenção para a Igreja Adventista, porque claramente a Igreja Adventista, mesmo nos Estados Unidos, dentro da sua diversidade total, não é propriamente mainstream também. No contexto religioso dos Estados Unidos, os adventistas são considerados assim um bocado desconfiados e tudo mais, e tem razões históricas para isso. E então que ia trazer demasiada luz, ou ia colocar a Igreja Adventista demasiado em evidência, e então que tinha havido esse pedido. Eu não sei se essa era a razão verdadeira, nem sei se isso aconteceu. Mesmo que não fosse pelas mesmas razões, não sei até que ponto é que esse pedido não seria sábio. Agora, claro que
A pessoa sempre é livre de escolher ou não e de pensar de outra maneira. Porque é verdade que, por exemplo, se realmente ele tivesse continuado, se ele tivesse sido escolhido, se ele tivesse depois entrado na corrida como presidente, será que a Igreja não ia ficar de forma muito marcada com um determinado quadrante político? Se calhar ia ficar. Até quando é que poderia aparecer outro candidato que pudesse reverter um bocadinho essa imagem e equilibrá-la? Se bem que a Igreja nos Estados Unidos, pelo menos, está ligada. Há uma ligação bastante forte com esse quadrante político onde o Ben Carson estava, não é? Não conheço o suficiente da realidade nos Estados Unidos para poder dizer isso de forma assim tão taxativa, mas acredito que sim. Tive um membro numa igreja aqui na Suíça que é americana e eu perguntei-lhe diretamente isso e ela disse que a percepção que tinha era um pouco isso. Que as novas gerações estavam um pouco mais a lixar para isso e que votavam em consciência, mas que as gerações mais antigas diziam não, sou adventista, tenho que votar no Partido Republicano. E atenção que há, só para dar, desculpem lá, mas para dar mais uma chega a esta questão, há questões históricas, o facto da nossa ligação ao movimento anti-abolicionista da escravatura no início do nosso movimento. Na altura o Partido Republicano era o partido que pôs isso. Abraham Lincoln era republicano, não é? E portanto, historicamente, na Igreja, eu creio que nós já falamos, ou pelo menos já mencionamos aqui, que os nossos pioneiros eram abolicionistas, não é? A grande maioria. Portanto, essa ligação creio que se manteve. E é uma ligação que tem ainda influência hoje em dia. Eu não mencionei na minha introdução, mas, por exemplo, a questão do aborto. Há 50 anos atrás, nós tínhamos um presidente da Conferência Geral. Portanto, em 1970, o Neil Wilson, que é o pai do Ted, a dizer: os adventistas estão ali, como é que se diz, em cima do muro, não é? Mas temos uma tendência pró-aborto, ou seja, pró-escolha. Ok. E hoje em dia, há 5 anos atrás, portanto, mesmo a declaração oficial que fizemos, creio que há 20 anos atrás, era nesse sentido, pró-escolha, e há 5 anos atrás houve uma nova declaração oficial da posição da Igreja que é claramente pró-vida. Ok? E porquê é que aconteceu essa mudança? Aconteceu precisamente porque dentro do Partido Republicano as tensões que há 50 anos atrás estavam muito menos, a posição era muito mais neutral dentro do Partido Republicano, ou havia muito mais vozes, acabou por se extremar no sentido do pró-vida, e por isso agora a nossa Igreja, influenciada por isso, acaba por colocar a declaração. Portanto, só para explicar que há ligações históricas e que têm ainda implicação ainda hoje em dia entre os republicanos e nos Estados Unidos e a Igreja Adventista nos Estados Unidos. Ok, não sabia esse aspecto, mas lá está, o ponto que eu também queria realçar também não era exatamente esse, mas era a questão de que a partir do momento em que de alguma forma nós tomamos uma posição declarada para um partido ou um quadrante político, que é sobretudo quadrantes políticos que nós estamos a falar, é sempre muito mais difícil depois de recuar. Acho que é uma porta ou um precedente que nós abrindo, depois é mais difícil de o fechar. Claro que cada país tem a sua realidade política diferente, claro que se calhar há casos e exceções que eu não estou a imaginar neste momento, mas eu acho que é um dos aspectos no qual, pelo menos como pastor, acho que é melhor ser prudente do que ser... Pronto, eu não estou a dizer que, por exemplo, tu a dizeres que estás a ser prudente. Não, uma crítica a ti, João Filipe. Até porque não és pastor agora, por isso. Tens essa margem. Está a ser um roast a ti, meu. Esses 4 meses eu já estou farto de... Mas aquilo que eu queria sobretudo realçar é que eu, em consciência, não me sinto, mesmo se às vezes eu tenho posições políticas até bastante fortes, eu não me sinto pessoalmente legitimado para poder partilhá-las por causa daquilo que acabei de evocar. Agora, eu acho que a nível dos membros de igreja, acho que é até importante que nós possamos fazer isso, de haver uma implicação política. Agora, eu acho que o nosso quadrante político deve ser mais definido, ou as nossas escolhas políticas, se calhar é melhor assim, deve ser mais definido pelos valores que nós encontramos na Bíblia do que propriamente uma cor partidária
até porque, e agora vou pegar no caso do Portugal, nós temos um PSD que não tem nada de social-democrata, ou muito pouco, não é? Eu não sou especialista em ciências políticas, mas daquilo que eu observo, tanto de programas como de discurso e tudo o resto, de social-democracia tem muito pouco. Sim, Então, e um Partido Socialista que também, deixa como o Samuel disse, pronto, sim. também não está propriamente no quadrante que tradicionalmente deveria ocupar. Então isto mostra-nos que, para já, as igrejas mudam ao longo do tempo, mas muito mais facilmente os partidos políticos mudam, fora o Partido Comunista, que é extremamente conservador nesse aspecto, em que tem posições que datam de anos e anos e anos. Desde a Revolução de Lenin. E que mantêm-se bastante estáveis, não é? Mas lá está, tipo, os partidos políticos mudam muito, o contexto da sociedade muda muito, e eu acho que é mais importante nós compreendermos, ok, depois de eu compreender qual é que é o princípio bíblico que eu quero preservar, ou que eu quero implementar, qual é que é a forma política que melhor lhe adapta neste contexto específico da sociedade. E isso, às vezes, como o Samuel estava a dizer, não é privilégio de um só quadrante político. Acho que existem várias maneiras que devem ser estudadas para avaliar os prós e os contras de cada uma dessas decisões e tentar encontrar qual é aquela que tem mais custo-benefício em relação àquilo que queremos implementar. E eu vou saltar aqui para a última pergunta que eu tinha planeado. Vamos embora? Que eu tinha planeado colocar-vos, mas visto que tu mencionaste o Ben Carson e se calhar teria sido melhor, então dirias que se calhar é melhor que os nossos membros não se envolvam de todo na política, que não estejam ativos num partido ou a candidatar-se a eleições. Como é que é? E Alberto, não gostavas de ser vereador da Câmara de Braga? Não, depende que tipo de vereador. Se for daqueles que nunca aparece, pode ser. Pode ser vereador de religião, se calhar. Se existe, Não faço a mínima ideia. Não sei, também não sei. Claramente, foi pela... Eu por acaso Não, existe uma pessoa responsável na Câmara Municipal pelos cultos. Eu sei porque já recebemos essa pessoa na igreja, então... Eu, para mim, pessoalmente, eu acho que para os pastores, acho que não. Claramente, acho que é uma linha vermelha que não deve ser transposta. Em relação aos membros de igreja, sim, mas se ele quer enverdar por essa linha política, acho que deve demissionar todos os cargos que tem na igreja. Uau! Ok. Acho que sim. Ok, interessante. Para depois não levar... Interessante é uma palavra. Para não levar depois a que Não é a minha haja... opinião. Acho interessante. Para não levar depois a que haja qualquer sentimento de que, ok, é líder de igreja e associar então este partido àquela igreja, ok? Tu fazes essa escolha, mas então demissionas dos cargos de igreja. Tu levavas essa questão da separação entre Estado e Igreja a esse ponto. Sim. Posso só fazer uma pergunta para poder ver a coisa total? Mesmo, por exemplo, se uma pessoa... vamos ser um pouco da política, mas é para compreender a tua visão em relação a isso. Uma pessoa que fosse responsável numa claque de futebol, ou seja, um associativismo ligado a... Associativismo não faço essa linha vermelha para o... Mas, por exemplo, uma classe de futebol ou uma claque de futebol, ou seja... Eu aí poderia ter problemas por causa de outras questões do que propriamente fazer parte ou ser líder da claque. Mas a questão não é isso, é a incompatibilidade entre as duas militâncias. É certo, por isso é que eu estou a tentar abrir mais a questão. É isso. E depois a questão de ser se calhar uma claque violenta ou não e tudo mais, sim, claramente ia-me colocar problemas. Agora, depois há outra questão também, que é uma coisa é as minhas convicções pessoais, aquilo que eu acredito que se calhar é o mais sábio e equilibrado de se fazer. Outra coisa é aquilo que eu não me passa pela cabeça de forçar alguém a demitir-se de um cargo ou abandonar uma campanha eleitoral porque o pastor disse que por isso tens que assumir, senão eu ponho um processo disciplinar em cima e vamos ver como é que isto roda. Não me cabe na cabeça fazer isso, porque eu acredito que as pessoas devem ter liberdade para se exprimir, não tanto para os pastores. Aí sim faria, no caso de um pastor que tomasse essa posição, eu seria a favor para ter um processo de disciplina por causa disso. Que cena! Uau! Porque eu acredito que isso é suficientemente grave para chegar a esse ponto. Da mesma maneira que se eu descobrisse que um pastor andava com traficantes, ou eu para mim tenho certas linhas vermelhas
e eu acho que essa é muito, muito grave, sobretudo para o nosso contexto histórico da nossa igreja. Ok. Para mim, eu considerava isso uma traição dos valores históricos da nossa igreja. Portanto, a minha Da opinião mesma é forma, bastante... se tu dissesses que querias guardar o domingo e por aí fora, Ok. É assim, a minha opinião é E bastante depois- diferente. A gente refletiu nisso aqui há uns anos atrás, porque basicamente acordamos de manhã, fomos para as nossas ruas e vimos pósteres com a cara de um colega pastor como candidato a seria o equivalente, a ser vereador. Penso que não era para deputado, mas bom, é difícil fazer a transposição entre as coisas. Os temas são O diferentes. sistema político é muito diferente na Suíça. Por um partido seria o equivalente do CDS em Portugal, mas é um partido que no nome tem a palavra cristão. E quando ele se tornou militante e entrou na Pouca campanha, implementação na Suíça ou com... pequeníssima. É mesmo tipo um partido que claramente não era para ganhar nada. Mas aquilo que fez foi mal visto por muitas pessoas, e isso que há pessoas que têm a tua perspectiva, é que quando lhe perguntaram qual era o emprego dele, ele disse: eu sou pastor adventista. E isso aparecia nas descrições sobre o candidato, ou seja, ele é pastor adventista. Isso, pronto, fez um barulho à moda suíça, ou seja, em Portugal não seria barulho nenhum. Olhava da Suíça e eles É um barulho em casa sozinhos. É um barulho pequenino. Bom, E não ao domingo. E não... exatamente. E basicamente aquilo que a Federação fez uma declaração oficial no site a dizer: a Igreja Adventista na Suíça é a religiosa, e não sei o quê. A religiosa não, a partidária. Obrigado. Sim, realmente. Obrigado. Isto é o cansaço. A partidária, e para se demarcar daquilo que ele fez, não sei depois exatamente o que é que lhe foi dito a ele, mas acho que não se gostou muito. Eu fui das pessoas que liguei para ele e que disse: meu, parabéns, porque acho que é assim, vamos pôr as coisas no contexto, não é? Num país em que ainda em alguns sítios a Igreja Adventista é vista como uma seita, não é estranho na Suíça dizerem Adventista, isso é uma seita, não é? Coisa que tipo em Portugal, pelo menos, acho que isso não acontece. Teres uma pessoa que é adventista e que se mete no espaço público e que demonstra algum tipo de normalidade no espaço público, eu acho que é um ótimo cartão de visita da igreja, dizendo que nós não estamos sozinhos lá na montanha a fazer a nossa coisa. Não, nós queremos envolver-nos nas questões da cidade, queremos também trazer as coisas que podemos trazer para melhorar, e acho isso super positivo. E quando eu liguei e disse-lhe isso, ele: bom, obrigado, porque não é toda a gente que tem essa perspectiva e tal, e de uma certa forma fiquei um pouco triste por ele, porque ele, ao lançar-se nessa coisa, era esse pensamento justamente que ele tinha na mente, de dizer: eu vou meter a Igreja Adventista no meu como é que se diz? CV, justamente para as pessoas verem que os adventistas querem entrar na sociedade, querem fazer coisas. Eu acho isso muito interessante. Agora, compreendo que pode ser difícil. Nós temos, acho que existem alguns casos em Portugal de membros de igreja que pertencem ao Chega e que se associam de uma certa forma a algum tipo de discurso de ódio ou ideias, pronto, que são chocantes, vamos chamar assim, porque nem tudo é discurso de ódio só porque a gente não concorda com o que é dito. Compreendo que pode existir alguma estranheza neste caso específico deste partido, no caso também de outros partidos, vamos também dizer algo da esquerda, porque não é só o direito que tem problemas. Se alguém ligado a um partido de esquerda começa a dizer que não existe problema nenhum na Venezuela ou que não existe problema nenhum na Coreia do Norte, que as pessoas estão felizes e contentes lá, acho que isso também pode ser algo problemático. Mas qual é a opinião pessoal que não é problemática? Sinceramente, não é? Tipo, se não é isso, vai ser o futebol. Se não é o futebol, é o arroz com batatas. Tipo, há sempre coisas que uma pessoa pode dizer que são chocantes, e acho que estar a dizer não, isso não é possível, não sei, parece-me estranho. Eu respeito perfeitamente a tua ideia e acho delicioso tu veres a coisa tão diferente que eu, mas não sei, acho que era fixe que as pessoas pudessem sentir-se livres de sem comprometer politicamente, sem com isso causar dano à igreja, ou sem o sentimento de causar dano, não sei. Eu percebo isso, e até a certo modo eu partilho aquilo que tu estás a dizer de alguma maneira nós estarmos envolvidos com a sociedade, de propormos coisas, tentarmos desenvolver e tudo mais. Acho que se pode ser feito de muitas maneiras diferentes. É verdade também.
E lá está, tipo, a questão que eu vejo é que sempre que se misturou a religião com poder político, os resultados nunca foram muito bons. É verdade. E a questão é, ok, isso tudo começa quando? Onde? Porque nós não gostávamos depois do produto final, mas isto, a parte das vezes, nunca foi uma decisão que foi tomada da noite para o dia, não é? Foram pequenos passos. E eu quando vejo, por exemplo, para os nossos ouvintes que moram no exterior, talvez, mas os casos que eu conheço mais é o Brasil e os Estados Unidos, onde se calhar há mais essa questão de politização da religião. Eu não quero viver isso. Aonde eu estou, eu não quero viver isso. Eu não quero dar um contributo para isso sequer, que isso possa ser uma coisa passível de acontecer. Sim, esse argumento é forte. E eu acho que isso tudo começa nisso, em que os pastores, e eu vou falar de pastor porque eu sou pastor, começam a partilhar as suas opiniões políticas, começam a impor e começam a dizer: se tu não votas neste partido, não és cristão. Isto tudo começa em algum ponto. Mas aí já estás a partir de um princípio de um abuso de poder. Ou seja, Sim. que a pessoa que fizesse... Que nós, como humanos, não somos nada dados a abusos de poder, não é? Sim, mas não creio que podemos assumir automaticamente, porque existem divergências que todas as pessoas seriam divergentes. É só isso que eu estou a querer dizer, estás a perceber? E compreendo agora melhor também a tua opinião nesse sentido. Porque aqui há um tempo atrás na Wake nós tivemos uma discussão que era quais são as profissões que um cristão não pode exercer. E vimos algumas profissões e falamos abertamente sobre os prós e contras, e uma que chegamos à conclusão que seria extremamente difícil exercer era político. E a razão pela qual nós chegamos a essa conclusão é que para tu conseguires subir dentro da política terias que fazer muita coisa que não é cristã. Fora todas as visões que podemos ter de esquerda ou direita, ou seja, a dificuldade seria justamente de inserir-se dentro daquela máquina. E aí eu concordo plenamente contigo. A ideia de que um cristão inserir-se nessa máquina pode ser complicado, porque se mente, porque facilmente se dá o dito por não dito, facilmente se ataca gratuitamente para ganhar votos. Existe um monte de coisas que não são cristãs lá dentro, mas não creio que possa dizer automaticamente todos aqueles que, porque tenho o exemplo do nosso colega de cá, que era uma militância completamente pacífica e inspiradora. Mas eu acho que há sempre exceções. O meu problema não é tanto com as exceções, é com os padrões que ao longo da história se foram estabelecendo como bastante fortes. E a questão é mesmo essa, mesmo que alguém possa viver plenamente esse compromisso tanto com a Igreja e com esse aspecto político e não haver sequer nem confusão na mente dele, nem sequer transmitir às outras pessoas, ok, que há qualquer ligação entre a Igreja e este quadrante ou este partido político. O problema é que se abre um precedente. E a partir do momento que se abre um precedente, vai haver sempre alguém que vai testar essa porta ou essa possibilidade até ao limite. Que é o que nós vemos sempre, não é? E é o problema que é difícil com os precedentes. E eu acredito que... lá está, isto também depende até que ponto é que nós vemos a gravidade ou a importância que nós damos a este tema. Para mim é de tal maneira importante essa questão que para mim é claramente uma linha vermelha. É engraçado para mim. O nosso técnico nos fez um símbolo de que temos mesmo que terminar. Mas só para dizer que para mim é interessante tu dizeres isso, porque apesar de lá estar eu lutar pela separação, a forma como eu vejo isso é mais no sentido de eu seria incapaz de dizer votem, apesar de ter as minhas... Mas é por isso que tu vês a coisa dessa forma. Certo, eu seria incapaz de dizer votem desta forma ou daquela forma. Eu percebo que há pessoas que se calhar fariam. Seria incapaz de dizer... Fazem. Certo. Não é E seria incapaz de dizer também, quer dizer, lá está o reverso da medalha, por causa das minhas perspectivas políticas, esta é a minha interpretação do texto, percebes? Ou esta é a minha interpretação ética de a minha escolha, a minha decisão neste problema ético ou neste problema moral, não é? Portanto, eu seria capaz. Acontece assim. Mas eu vejo que há a possibilidade, também reconheço que não tenho muitos exemplos positivos que te possa mostrar no mundo à nossa volta, portanto, dou de barato isso, mas há a possibilidade de teres pessoas que se envolvem e que possam continuar a exercer os seus cargos dentro da igreja, sobretudo se for a um nível muito mais local, quer dizer...
Sim, eu também não estava Juntas de propriamente a freguesia, pensar certo. juntas de freguesia. Juntas de freguesia, câmaras municipais. Câmaras municipais acho que já começas a chegar a um nível a mais... Mas mais... para mim não. Pronto, Acho que seria... Execuível. Sim, execuível, porque não? E mesmo para além disso, não é? Até porque depois nós não estamos aqui a refletir um bocadinho sobre isso, mas há a ideia de a política ser serviço público, certo? Há essa ideia que no fundo servir. E é verdade, Sim. é verdade que... O tão desapaixonado. Eu diria realista, mas, Sim, claro. Mas eu também, mas cada um também vai vejo, preferir isso assim. Não? também vejo esse realismo, claro. Eu percebo isso, mas por exemplo, imagina, há certos, vamos dizer, dons, há certas coisas que se calhar nós conseguimos desenvolver ao longo da nossa carreira ou da nossa vida dentro da igreja, se não formos pastores, que se calhar podem ser, eventualmente, podem ter o potencial de ser positivos no serviço público às pessoas à nossa volta, em determinadas questões. Não estou a dizer em todas, e sabemos aqui quais são algumas das limitações, mas só para dar essa chega. Acho interessante, obrigado por partilhares. Eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente, Bastante em relação Diametralmente. diferente, não é? E eu creio que temos então que terminar. Temos que fechar mesmo. Temos de terminar por aqui. Não sei se querem dizer algumas, duas ou três palavras. Só uma frase. Só uma frase. A Deus o que é de Deus, a César o que é de Eu tenho um sermão com esse título. Não, eu diria algo mais longo e menos interessante do que o Roberto, mas não é bom meter as pessoas em caixas. Acho que isso não é muito mau aceitarmos as caixinhas que nos foram dadas pela sociedade e metemos as pessoas lá dentro e fazermos um julgamento automático porque estas caixinhas nos foram impostas e que na igreja não devíamos ter essa visão porque somos todos iguais em Cristo. Concordo em relação às caixas, acrescentaria se calhar uma caixa à esquerda e uma caixa à direita. Não. Separação entre Estado e Igreja, mas sem impedir que nós nos envolvamos em questões de justiça social e sem impedir que os nossos membros possam envolver-se, se assim o quiserem, em questões políticas. Para mim, um bocadinho pode ser incoerente, mas é a minha perspectiva. Obrigado, Joca. Obrigado a vocês que viram até aqui. Não se esqueçam de deixar like, subscrever, partilhar com os vossos amigos, deixar comentários. E muito obrigado por nos terem seguido até aqui. Temos mesmo que fechar. Foi com Fé com Leite. E até breve.